que é interessante exatamente aqui é o seguinte. Quando você vê a descrição que continua no capítulo 4, você tem agora a evidência aqui, estes 4 seres. Estes 4 seres. De forma muito interessante, esses 4 seres estão no versículo 6, quando diz assim: e havia diante do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor dele, 4 animais cheios de olhos, tanto pela frente quanto por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal rosto como de homem, o quarto animal semelhante a uma águia voando. Eu não vou continuar sobre o trono de Deus e tudo que ali está, porque já trabalhei este ponto quando tivemos aquele momento glorioso de passagem de ano. Então é só os irmãos pegarem, inclusive Heber colocou já no YouTube a mensagem, a visão do trono de Deus, uma coisa assim. Eu quero me deter agora, por gentileza, nesses 4 animais. É interessante, acompanhe comigo por gentileza. Olha, a mesma figura já tinha sido explorada no Velho Testamento. Quando você tem Daniel falando sobre o final dos tempos, e que vai ser muito importante para a gente no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, Deus tinha dado a Daniel, em primeiro lugar, a visão de uma grande, estátua. E depois da visão da grande estátua, veio a visão dos animais. Daniel viu saindo do mar, ou seja, do meio dos povos, porque mar sempre significa povos. Em primeiro lugar, um leão, que simplesmente tinha asas. Segundo lugar, um urso, que tinha 3 costelas em sua boca. Terceiro lugar, um leopardo com asas, e depois um animal indescritível, uma besta, uma coisa horrível, com 10 chifres e etc. E quando o Senhor me deu a visão, o Senhor me deu a interpretação de que estes animais seriam também reflexo da primeira visão, onde você tinha um estágio. Você tinha alguém com cabeça de ouro, você tinha simplesmente peito e braços de prata, coxa e ventre de bronze, pernas de ferro e 10 pés embaixo que não se misturavam, porque ferro e barro não se misturam. E aí Daniel pôde e teve a interpretação de que a cabeça de ouro era Nabucodonosor e que representava o leão alado. Que o peito e os braços de prata era o império que viria depois do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, tá certo? E como era um urso com três costelas na boca, e era um urso penso, significava que um destes impérios iria ser maior que o outro, mesmo unidos no início. Depois, o ventre e as coxas de cobre foram exatamente o Império Grego, e aí após a perna de ferro, o mais forte de todos, o Império Romano. E depois os 10 reinos que não se misturavam, seria exatamente a Europa absolutamente dividida e que tenta se recompor por intermédio da União Europeia, mas uma briga danada. Eles ora se juntam, ora se separam, ora se juntam, ora se separam, que eu digo agora a Inglaterra se separando, né, como cumprimento exatamente da promessa de Deus. Então, quando você tem figuras como essas, você tem exatamente estas figuras, leão, esses animais estranhos, com asas, atrelados à história da humanidade. Depois Deus veio em Ezequiel, eu creio que Ezequiel. E Deus deu a Ezequiel, capítulo 1, tá certo? A visão de um ser que era único e que tinha 6 asas
e que tinha cabeça de boi, cabeça de leão, cabeça de águia e cabeça de homem. Está lá em Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 1, depois capítulo 4 e depois 29. E este ser era exatamente a representação do poderio dos anjos, os querubins. Dos anjos, os querubins. A ideia, então, que nós temos destes seres que estão aqui, eu vou voltar só um pouquinho no trono de Deus, a ideia que se tem desses seres exatamente aqui é a seguinte ideia: eles só podem ser anjos da parte do Senhor. Anjos que recebem missões absolutamente especiais. Porque eles têm e eles estão diante do trono de Deus. Olha que interessante. Eles têm 6 asas, como os querubins de Isaías, que Isaías viu, tinham 6 asas, e eles ficam direto rodeando o trono, como os querubins de Isaías, e cantando santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. É o que você tem aqui em Apocalipse capítulo 4, porque o versículo 8 diz assim: e os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas, ao redor, por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então é a mesma glorificação que existe em Isaías. E aqui eles são apresentados como um era semelhante a um leão, outro semelhante ao bezerro, outro semelhante ao rosto de homem e outro semelhante à águia voando, porque aqui você tem representações fotográficas das capacidades especiais que estes anjos têm. Os anjos, irmãos, segundo a palavra de Deus, não temos tempo de entrar a fundo hoje sobre angelologia. Mas segundo a palavra de Deus, eles são seres com poderes e força. Daí, força, agilidade e poder com cara de leão. A cara de leão representa isso. Força, agilidade e poder. Os anjos, eles têm, um deles, cara de homem, porque isso indica a capacidade mental, de raciocínio, de inteligência, de discernimento que os seres angelicais têm. Um outro tem a cara de boi, porque eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a o quê? Salvação. Tem muito mais coisa a dizer sobre isso, é que o tempo não nos permite, é uma aula introdutória, para que quando vier o Apocalipse, isso se torne bem mais claro para você. E o último tem a cara de águia, em razão da velocidade, em razão da precisão e em razão da capacidade que eles têm de longe nos céus, como uma águia, enxergar todas as coisas e realizar exatamente aquilo para o qual foram determinados. Então, quando o apóstolo nos deu esta visão com eles nestes formatos, nestas imagens, você tem aí anjos diante do trono glorificando a Deus. Muitos teólogos defenderam e defendem que seriam parte da igreja que estaria glorificando a Deus. Mas tem um problema muito sério, muito sério. A igreja, segundo o Senhor Jesus Cristo, estará em tronos com ele reinando. E ao lado do trono de Deus tem o trono de quem? Do Cordeiro. Tem o trono do Cordeiro. Não pode ser a igreja, porque a igreja são esses 24 anciãos que estão ali do lado.
e que recebem coroas, e que estão assentados em tronos. Por quê? Porque exatamente antes daquele ponto negro do nosso esquema, quando termina o ponto vermelho, que é a igreja, o Senhor nos leva aos céus para recebermos nossas coroas, para nos assentarmos diante dele, com tronos, e ao lado dele reinar juntamente com ele, e para um ato muito importante que faremos e veremos já já. Então, obviamente, aqui só podem ser anjos, querubins, que têm esta face para nos designar aspectos sobre cada um deles. E o que é interessante é exatamente isso aqui. Veja que fato interessante. Aqui uma outra figura, ela representa muito bem. Aqui acho que você consegue ver direitinho. No trono de Deus, não tem como ver a Deus. Nós só conseguiremos ver como Ele é quando definitivamente subirmos para lá. E João não teve, nesse momento, a glória de subir para lá como alguém que simplesmente tinha morrido e já tinha tido acesso definitivamente aos céus. Ele foi arrebatado, ele não teve como. Mas não se preocupe, quando chegarmos lá, essa glória extraordinária onde Deus está, não será objeto e problema para vermos finalmente a face de Deus Pai. A face de Deus Pai, meu irmão, só em ver a face dele, do lado do trono do Cordeiro, e a gente sentado ali, os 24 representam a igreja. Os 24 representam todos aqueles que morreram nos pés e aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali somos nós. Teremos tronos, teremos coroa, teremos autoridade. E estaremos. E quando ouvirmos o louvor e adoração a Deus, o Pai Todo-Poderoso, e ali, a parte verde é o arco, né? É o símbolo de que Deus é misericordioso e cumpre suas promessas. Só que daí sai muito relâmpago. Infelizmente, daí sai muito relâmpago, porque a partir de Apocalipse 6 são abertos os selos, derramadas as taças, e vem todo o juízo de Deus. Todo o juízo de Deus. E o que é interessante aqui é exatamente isso. Quando estes 4 anjos adoram a Deus, a Bíblia diz que todos nós simplesmente pegaremos nossas coroas e nos ajoelharemos diante dele e daremos também a ele glória, louvor e adoração. Glória, louvor e adoração. Irmãos, eu quero estar lá. Eu quero estar ajoelhado, entregando minha coroa na presença dele e louvando e adorando a ele. Louvando e adorando a ele, né? Será uma cena maravilhosa. Leia depois em casa Apocalipse 4 e espere os comentários. Estão maravilhosos, irmãos. E eu creio que Deus vai nos abençoar muito. Agora, chega então o Apocalipse 5. E no Apocalipse 5, a questão do livro selado. Interessante. Selado. Olha que interessante. É óbvio que é uma imagem aproximada, completamente aproximada, mas que história é essa de um livro selado? Pegue comigo Apocalipse capítulo 5. Olha que interessante. Porque João não vê só a cena do trono. João vê uma cena a mais. Chega e se diz exatamente assim em Apocalipse 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora. À destra está quem? Olha que interessante.
Você tem o trono de Deus e do lado está o trono de Cristo. Pastor, Apocalipse não está me mostrando o trono de Cristo aqui, não. Sim, você precisa ir para Salmos comigo. Quando o próprio Senhor Deus disse, filho, assenta-te, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado, até que eu ponha os teus inimigos por o quê? Tá, dos teus pés. Então você tem que ler o Apocalipse junto com os Salmos, e é óbvio, mesmo não vendo, há um trono do lado, que é o trono do Cordeiro. E Deus tem na mão um livro assim, tá? Em termos, um livro assim, né, irmãos? Porque quando João viu mais ou menos assim. Isso aí é pergaminho, ok? Isso é pergaminho. E ele viu um livro selado. E este livro, segundo Apocalipse capítulo 5, esse livro simplesmente estava na mão, à destra, de quem estava sentado no... Ele não conseguiu ver o Senhor como nós vamos ver. Mas ele conseguiu ver o que estava na mão. E qual é o problema? O problema, Cícero amado, é o seguinte. A partir do do capítulo 6, cada selo desse livro é aberto. Esse livro é descortinado. E à medida que esse livro é aberto e descortinado, você tem exatamente a parte negra do nosso esquema, que é dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio, se lembrou? A grande tribulação e depois a parte do milênio. Esse livro é simplesmente Apocalipse, irmãos. 6 a 19. 6 a 19. De coração, eu não quero estar na terra para acompanhar Apocalipse de 6 a 19. Né? Pessoalmente, eu não quero. E daí, todo dia pedir, Senhor, perdoa meus pecados, tem misericórdia de mim, porque eu não quero ficar. Agora, olha que interessante. Esse livro é, então, um livro que tem toda a história da grande tribulação e do milênio. E do que acontece após o milênio. Esse livro é o livro que demonstra que Deus está no controle de todas as coisas. Esse livro tem a história da humanidade. E o que é interessante é que, se você parar e pensar, a história da humanidade não está solta como os gregos pensavam. A história da humanidade não será um acaso que ninguém conhecerá, como os ateus pensam, porque pensam que tudo começou com um acaso e que vai terminar num acaso. Não. Deus detém tudo em suas mãos. E ele já predeterminou todos os fatos da história da o quê? Humanidade. E aí, o que acontece? Um dos anjos, versículo 2, brada com grande voz. Que anjo, um dos anjos? Que anjo brada com grande voz? Um destes 4. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ou seja, quem é que pode romper os selos que ali estão e abrir o livro? Você sabe o porquê dessa pergunta? É extremamente simples. No Império Romano, os testamentos eram todos selados. O selo era um símbolo de autoridade e consistia numa figura
que se tinha num anel. E aí você, quando queria dizer que algo era seu, você colocava um pouquinho de ou cera, tinha também... Eram 2 outros produtos, me perdoe, meus irmãos, me perdoe. Argila, e aí você fincava o selo e colocava lá. Quando era feito um testamento, ele era selado com 7, porque 7 pessoas viam aquilo acontecer. E cada um daqueles grandes colocava o seu selo para dizer que aquilo era autêntico, veraz e verdadeiro. Irmãos, ali está o testamento. Ali está Deus dizendo o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu te pergunto, quem pode ser testemunha disso? Quem foi que selou? Somente quem? Somente Deus. Agora, no Império Romano, só abria quem ia cumprir. Irmãos, quem é o único que pode abrir o livro selado? Que é o único que tem poder para cumprir o que está lá dentro. Daí a pergunta. Quem é digno? Versículo 3. Ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra